Nós chegamos aqui no dia 21/3/98. Meu nome é Edivaldo, ajudei a construir o povoado. E em 97, no final de 97 para 98, a prefeita trouxe o desembargador da Bahia para a reserva, onde nós morávamos num antigo segredo. E hoje nós estamos morando em Palmares. Agora foi uma correria braba para amenizar esse povo, porque depois da reunião com o desembargador, amenizou mais um pouco da turma, mas a correria foi grande. Que em 98, no ano seguinte, nos deram 3 dias para desocupar a reserva. E a prefeita me autorizou para localizar um terreno para fazer um novo povoado. E esse terreno foi feito onde é Palmares hoje. Eu agradeço muito bem ao dono da roça aqui, que na hora que a prefeita mandou eu falar com ele, que ele disse, eu não posso negar, é para o povo. E finalmente ele veio lá e negociou. Foi feito o povoado aqui, onde nós estamos hoje. A correria foi para o apoio recebido total da prefeita, para que dentro de 3 dias tirasse o povo da reserva para esses povoados circunvizinhos. E nessa correria nasceu um Daniel, um menino. Foi o primeiro a sair do povoado, para fora. Aí ficou ele, tira um, tira outro, os povoados vizinhos. Tira um, tira outro. E a agonia do povo, a correria. Quero sair logo, mas devagarzinho, com 3 dias, desocupamos a área. Olá, meu nome é Maria do Amparo da Silva Correia, sou professora, cordelista, contadora de história, escritora e vou falar aqui um pouquinho da história da comunidade do Monte. Aqui era tudo cheio de árvores e serras, por isso o nome Monte. Algumas famílias moravam em arredores um pouco distantes daqui. E a família do senhor José Dionísio de Oliveira e Maria Francisca de Oliveira também morava em um desses arredores chamado Saco Fundo. Ele era dono de quase toda a extensão de terra onde hoje é a comunidade. Ele teve 11 filhos, 8 mulheres e 3 homens. E aí, um certo tempo, no decorrer do tempo, ele resolveu vir morar mais próximo. E aí foi feita a primeira casa. Não foi bem no centro da comunidade, mas foi próximo, uma roça que ele tinha aqui. E aí, nesse tempo, a comunidade foi crescendo através dos seus filhos e dos seus descendentes. Inclusive, hoje, atualmente, mais de 70% da população dessa comunidade são descendentes dessa família. Inclusive eu, que ele era meu bisavô. O meu avô materno, Joaquim Dionísio, que também era carpinteiro, ele fazia caixões de defuntos, cavava covas sem cobrar nada. Um outro filho também, Alfredo, que era enfermeiro, fazia todo o trabalho na época de saúde sem nenhum estudo, apenas com a sua sabedoria popular. Os outros filhos dele eram agricultores. E aí, nesse tempo, essa comunidade passou por muitas dificuldades quando era pertencente à Ribeira do Pombal. Então as pessoas viviam aqui, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, as estradas vicinais não eram apropriadas, as pessoas viviam do que colhiam da roça, tudo manual. Então era muita dificuldade mesmo. Imaginem em época de seca, quanto essas pessoas sofriam. E aí na década de 90, Banzaê tornou-se cidade. A comunidade do Monte ficou pertencente a ela e foi reconhecida como povoado. A partir daí, tudo começou a melhorar. Meu nome é Gilma, sou liderança da Associação das Famílias Remanescentes de Quilombo Piauí e Baixão dos Negros. Eu já nasci aqui, tenho 50 anos. Meus avós vieram de outros lugares, do lugar que chama Sergipe. Eles vieram com os filhos dele e os irmãos, vieram morar aqui. Então, porque ficou o nome conhecido como Baixão dos Negros. Porque eles vieram, começaram a trabalhar aqui, no Baixão dos Negros, e aí colocaram esse nome. E aí, depois que eles começaram, ter filho, ter neto, aí começaram a criar as danças. Começaram a contar as histórias, de onde eles vieram,
né? E aí, através das moradias que eles vieram morar aqui, né? E aí começou a nossa tradição. Eles começaram, né? E essa tradição continuou, até hoje continua, né? É uma tradição que é muito importante, que é resgatar a nossa cultura. Aí vai passando de geração para geração, para jovens, para os idosos. Criança também, as crianças gostam muito de participar. Então, essa cultura, para nós, é importante. Porque é uma cultura que não pode acabar. A dança, assim, ela tem, assim, o percurso de continuar, né? A nossa dança, cada vez mais a gente está, né, organizando, né? E a gente está trabalhando, gostando cada vez mais da dança, porque a dança é muito importante, né? Porque essa dança foi trazida dos antepassados. Nós não somos escravos, nós não fomos escravizados, nós somos descendentes dos escravos. Então essa dança eles criaram e aí é um resgate que a gente não pode deixar, né, acabar sim, resgatar. Meu nome é José Macedo dos Santos, conhecido como Almeida. Sou fundador da Queimada Grande. Dia 13 de setembro de 1997, fomos expulsos do pau-ferro e viemos aqui para esse lugar abençoado por Deus, né? No primeiro momento não tínhamos aonde ficar, viemos para embaixo das árvores e até para a casa de alguns amigos que já moravam aqui, vieram à frente da gente, foi que deram apoio a gente aqui e assim o foi, né? E foi um momento assim difícil, mas difícil que nós, naquele momento, a gente pensou, agora nós temos que nos juntar, porque quando a gente se junta, nós sai fortalecido. E foi o que nós fizemos, né? Diante de todo aquele momento de sofrimento com crianças, com idosos, a gente se juntou. Em nenhum momento a gente ficou um longe do outro, era um apoiando o outro ali. Graças a Deus que diante de toda essa dificuldade, né, nós tínhamos os parceiros, né, os anjos bons na vida da gente. Nós tínhamos Bastu, que era o nosso representante aqui, né? Inclusive foi ele que deu a ideia da gente vir para aqui. Mas graças a Deus que antes teve um cidadão do Pau-Ferro, por nome Benjamin Correia, conhecido como Totó, e a senhora esposa dele, que era TT, né? Maria Mercê, e que tinham comprado isso aqui e Bastu fez a fala da gente vir para aqui, ele comprou a fazenda, nós viemos aqui para esse lugar. O Salgado surge como comunidade religiosa e passa a ter uma identidade nesse meio com a chegada da padroeira, que é Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Aí o Salgado passa agora a ter uma identidade e uma formação comunitária que envolve também a religiosidade. E essa padroeira, ela vem através da família Macedo, que é de origem sergipana e que todos os anos ia para a festa de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, lá em Rainha dos Anjos. Então a imagem vem para aqui e começa-se agora a festejar aqui também o dia de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, que é agora no mês de agosto. Mas para que isso acontecesse, obviamente já tinha que ter habitantes, né? Pessoas morando aqui. Não tem como negar a influência e a base da família Macedo na construção do Salgado enquanto comunidade. É através dessa família que era composta por tropeiros, né, e por já habitantes da nossa região, que o início da comunidade é montado. Então Salgado surge dessa forma, surge dessa maneira e tornou-se esse povoado que é hoje um povoado acolhedor, que eu tenho prazer imenso de fazer parte, de viver, de construir a minha família, de ser produtor rural e capinocultor e poeta nessa comunidade. O meu nome é José Vanderlei Chaves Bittencourt. Hoje estou aqui para falar um pouquinho a história deste lugar. Todas essas terras pertenciam ao coronel Major Pires. Major Pires era um coronel muito afamado que residia na fazenda Carnaíba do Pires, no município de Euclides da Cunha. Ele era proprietário dessas terras. Em 1818, nasceu na França o João Batista Bittencourt de Aragão, o Batistão. Com a guerra, em 1919, eles fugiram para o Brasil. Com 16 anos, ele se torna um mascate, um vendedor de especiaria aos coronéis
e fazendeiros da região. E aí ele chega na fazenda do Coronel Major Pires, lá se engraça por uma das filhas dele, casa com Alexandrina Pires e de presente ganhou essas terras. O nome Tamboril foi devido a ter encontrado muitas árvores de tamboril, por isso o lugar ganhou o nome de Tamboril. Então Batistão chegou aqui nessas terras em 1842. Aqui ele fez sua casa, a casa de farinha, o engenho, que plantou cana, mandioca, e aqui nasceram seus 11 filhos. Aqui originou uma família Bittencourt, origem da França. Mas o povoado ele só foi surgir em 1942, por um neto de Batistão, Manuel Carvalho Bittencourt Nel, que construiu a primeira casa no povoado e daí se iniciou o povoado. A festa do tamboril, ela teve início em 1911 por um neto também do Batistão, o João Bittencourt Paiva. Foi ele que chegou a essas terras em 1910, uma grande praga de peste assolava a região, e ele fez uma promessa de que se acabasse aquela epidemia, ele faria uma festa São Sebastião. No ano seguinte, de 1911, teve a primeira festa que até hoje ela se celebra com muito vigor, com muito entusiasmo, essa devoção que foi implantada por esse neto do fundador. Então essa é o resumo de uma história de uma comunidade implantada por um francês e que deixa aqui os laços de uma terra que produz, que tem família, que vive aqui numa união e na paz. Esse povoadozinho aí foi começado com uma casa. Era um matagal, aí fizeram um campinho de bola, depois só tinha uma casa. E era festa todo dia, era muito bom aí nesse Boqueirão. Vinha gente de Tamboril, de Banzaê, de todo lugar, do Junco, todo dia de domingo era uma festa boa aí. E aí a gente foi crescendo, foi se criando e o povoado também cresceu, né? Ficou maior. E aqui era uma terra pobre, mas ainda hoje mas era pior. A gente vivia trabalhando na roça, começamos de enxada, depois tinha arado, depois de arado veio trator, e aí a gente vai melhorando aos poucos, né? Hoje todo mundo cria uma reis, e no outro tempo não tinha. Só tinha 3 fazendeiros aqui. Era Santo, Zé Grande e no sítio. E ali embaixo tinha, para baixo da rua, tinha outro, um que chamavam Cândido. E então a gente, ninguém tinha leite, ninguém tinha nada, a gente só comia quando ia na casa desses fazendeiros comprar, né? E era assim, aqui nós somos criados assim. Então, meu nome é Renato, o popular do Boqueirão, né? Então, pensando bem, completando o que a dona Saturnina falou, que aqui era um lugar de pessoal sem pouca visão, né? Porque naquela época poucos estudavam, né? Mas naquela época de 60, veio uma família de Canudos morar aqui, sabe? Então essa família de Canudos, tudo quanto foi de bom, eles trouxeram para o Boqueirão. Aqui ninguém sabia pegar numa máquina de costura, nem ninguém sabia. Mas assim, a dona da casa que veio de lá era uma costureira de mão cheia, trouxe uma máquina. O filho dela tinha uma sofona. Chamava até Zé Bento, sabe? E daí pra frente, de tudo de bom eles trouxeram. E aqui, o Leôncio, como morador aqui no sítio do Boqueirão, muito inteligente, né? Ele já pegava numa sofona, não se desenvolvia melhor porque ele, naquela época aqui, ninguém estudava. Mesmo se quisesse, mas era difícil, né? Muito inteligente e aprendeu a tocar, né? E aí foi quando o Boqueirão foi clareando. O Campo do Brito, assim que passou a passar a rodagem, o povo começaram a se juntar debaixo daquele pau e deram o nome de Feira Preta. E aí foi se espalhando, depois um homem por nome Roque veio, fez uma casa que ainda hoje está lá, que é a Casa de Paixão, a entrada do Retiro, assim, para pegar o comércio que o povo vinha do Boqueirão, de muito lugar, aí, Muriti, tinha que passar aí tinha um pós-buraco, aí ele fez a casa no trilho da estrada, e o povo que passava já pegava alguma coisa. E foi assim, a primeira casa, depois veio a segunda, depois a terceira e a quarta, e assim por diante. Foi crescendo o Campo do Brito. A Feira Preta, como se chama, muitos ainda chamam, dizem, vai para a Feira Preta devido ao costume. Mas o nome agora não, depois de povoado, é Campo do Brito. Então, a cultura em Banzaê eu tive que começar do zero. Como assim, Ana? Do zero. Não tinha nada programado. E aí eu tive que começar por onde? Mapeando
as localidades. O que cada uma dessas localidades já tinham feito e que tinha história. Aí comecei pelo Baixão e lá no Baixão eu descobri que tinha um senhor chamado Aristide do Pandeiro, né? Aristide Preto do Pandeiro, que aí ele já fazia aquelas rodas, né, de dança no terreiro, o qual eles não tinham ainda. Hoje eles são quilombolas, mas antes não existia isso. Então, quer dizer, essa tradição, ele já tinha uma tradição de dançarem, mas não sendo quilombola. Então, hoje, eles têm essa tradição. E aí, do Baixão, fui para Palmares. Palmares, por ser recém-construído, então não tinha uma história definida. Então, eles ficaram assim, sem que eu, nessa época, fizesse algo por eles. Fui até o monte, e no monte aí eu encontrei a história, eu não sei se eu vou falar o nome certo da pessoa, era Filadélfia. Filadélfia tinha uma história que ele virava lobisomem. Então ele se transformava em animal, uma pessoa se transformava em uma pedra. Então, tudo isso, né, fomos levantando e isso fomos fazendo. Então, eu fui indo a cada localidade. De lá, passei para a área indígena, mas só que na área indígena, como eu falei para vocês no início, estava em conflito. Então, fiquei sem essa história indígena. Fui para Queimada Grande. Mas Queimada Grande, por mesmo ali estar surgindo aquele povoado, aquelas pessoas já tinham, assim, os seus dons de fazer as coisas. Então, lá, eu foquei muito no artesanato, o qual hoje eles têm uma casa estruturada, né, uma associação, né, de artesanato mesmo, o qual eles fazem várias coisas lá. E aí, Salgado, eu descobri que Salgado, eles faziam vasos de papelão. Tem um nome qual hoje, agora no momento eu não lembro como eu vou dar esse nome desse material. Pegava móveis e botavam jornais, figuras e passavam verniz. Mas depois vocês vão descobrir aí qual é o nome desse material que fazia. Aí fui para o Tambori. Quando eu cheguei no Tambori, eu encontrei o quê? O reizado. Reizado esse que já estava assim, quase, eu vou dizer até esquecido. E foi uma luta para resgatar, porque a juventude em si achava aquilo ali cafona. Então, perdeu a essência, na verdade, né? E eu peço hoje à juventude que esteja assistindo, não deixe a sua cultura acabar. Enfim. Meu nome é Reinaldo Bittencourt do Nascimento, sou filho de Banzaê, passei uma boa temporada em São Paulo, desde 74 até o final de 81. Mas a minha ideia era aprender eletrônica e vim para cá para trabalhar. E ao chegar aqui eu vi a necessidade de ter uma emissora de rádio. Como aqui não tinha nem condições para abrir uma emissora, a minha ideia foi essa, de montar esse sistema de rádio comunitária via cabo. No mês de dezembro de 1982, eu comecei a funcionar, mas só que era poucas horas e à noite, porque aqui não tinha energia de Paulo Afonso, como é a energia que nós temos hoje. Então, a partir de março de 83, 3 de março de 83, eu comecei a funcionar esse sistema. Então, já vai fazer 43 anos que eu funciono esse sistema. Desde então, continuei na ativa, nunca deixei cair. Então, é uma ajuda para a comunidade, as informações, como também uma ajuda para o comércio. O comércio me ajuda na propaganda e eu ajudo na divulgação. E estamos aí até hoje, quase 43 anos de funcionamento. Esse é o sistema de RSOM de hoje. Bom, tudo bem, eu vou falar sobre um pouco de Banzaê, de algumas coisas que eu sei, né? Eu sou filho de Cândido, né? Conhecido como João de Cândido, e nasci e me criei aqui. Hoje eu estou com 70 anos de idade e os moradores daqui, dessa região, mais velho daqui sou eu hoje. É eu e Quito, né? E da época do meu pai, aí era Cândido, que eu vou repetir mais uma vez, tinha Zé Caetano, tinha Aristido Vitor, né? Aí tinha João de Gina. Banzaê começou a se desenvolver, e isso eu gostei muito, porque eu sou nascido e criado, eu quero é o bem para Banzaê. Na época do senhor Edivaldo Calazans, né? Ele já deu pontapé, já iniciou Banzaê começou a desenvolver na época do senhor Edivaldo. Depois saiu o senhor Edivaldo, entrou seu Zé Leal, né? Seu Zé Leal,
que foi prefeito por 2 anos. Começou também a desenvolver Banzaê. Depois ela saiu, entrou Dona Jailma, né? Depois agora veio a Dona Patrícia, né? Por 2 mandatos. Acredito eu que todos esses que estão passando pela prefeitura de Banzaê está deixando uma história para a nossa terra.